Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado hoje é Vítor Ribeiro, programador do Close Up, que é a festa do cinema de Famalicão, que acontece de 11 a 18 de outubro, justamente em Famalicão, na Casa das Artes. Vítor, obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Pedro. Parece, é um gosto. Então, esta é a 10ª edição do Close Up, parte da ideia do domicílio conjugal. Como é que surge este mote e que leituras simbólicas quiseste trazer para o programa? Sim, nós desde o a primeira edição que procuramos ter um mote para organizar a programação. Normalmente estes motes surgem de uma forma, surgem mais, não é aquela coisa, não, vou arranjar aqui o mote e vou encontrar filmes, é mais ao contrário. Começamos a perceber que aparecem filmes que nós queremos mostrar e autores, não é? E começámos a perceber que há ali um manancial, não é? Que há ali coisas, desculpa, há ali, há ali filmes que podem ser conjugados, que pode juntar vários e que aquilo pode resultar num somatório mais interessante do que os filmes vistos sozinhos, não é? Um, o domicílio conjugal. Uma dada altura comecei-me a perceber que realmente havia muitos filmes a estrear, portanto, filmes do presente, que, que lidavam com essa ideia do casal, o casal, não só o casal convencional, heterossexual, etc., tenha produto de um casamento, não, vários casais, e começamos a pensar que realmente essa temática também está muito presente na história do cinema. Nós até brincamos com isso, usando o nome de um filme do Truffaut, não é? O Truffaut tem um filme que se chama Domicílio Conjugal, justamente que é da série Antoine Doinel. Para quem não viu a série, nós acompanhamos a vida de um personagem desde que ele é miúdo, que anda na escola primária, até depois casar e divorciar-se, etc. E a uma dada altura que ele dá o passo para o casamento, não é? Mas nós fizemos um truque, que pode-se achar engraçado, mais engraçado ou menos, que é designar a secção e depois não mostrar o filme, não é? Embora o filme podemos mostrá-lo mais para a frente, mas claramente isso é porque essa designação, ao mesmo tempo, eh, abre para várias coisas. Primeiro, essa ideia de casa, não é? Primeiro, essa ideia de partilha da casa e também uma espécie de contrato, não é? Que se estabelece, porque o casamento também é um contrato, e mesmo que não seja um casamento firmado e reconhecido pelo Estado, há sempre ali um conjunto de condições, de regras que se estabelecem na partilha desse espaço, não só do espaço, mas na vida também. E, e normalmente estes filmes sobre o casal, não é? O Bergman, por exemplo, fez isso muito bem. Se quem olhar para o nosso cartaz vai reconhecer ali um filme do Bergman que também trata o casal. E normalmente estes filmes do domicílio conjugal são ótimos a olhar não só para os conflitos e para as tensões dentro do casal, mas essas tensões também são resultado das tensões que estão a acontecer no mundo, não é? Isso tudo, eu dei esta volta toda para chegar, para chegar aqui. Porque acho que os filmes são ótimos, parecem ser filmes sobre o dentro, não é? Sobre o interior de uma coisa, mas são muitas vezes muito mais filmes sobre o que está a acontecer cá fora, não é? No mundo, não é? E se olhares para. Vou-me socorrer aqui do programa, se olhares para alguns dos filmes, eles são justamente isso, não é? Por exemplo, se olhares para um filme como O Voltareis do Ron Astroeba, é um filme que também fala dessa ideia de casal, mas também fala de como é que é partilhar essa vida de artista e como é que se conjuga isso com a vida, com a vida artística. Ou, por exemplo, O Ossos e Nomes, que é um filme alemão, também ótimo sobre isso, que é um casal
É um casal em que um deles é ator e o outro é um escritor, e a uma dada altura percebemos que já está a ser difícil compatibilizar a vida em conjunto com essa vida artística, não é? Há outro caso que é um dos filmes emblemáticos dessa secção, que é o último filme do Kubrick, o Eyes Wide Shut, de olhos bem fechados, que junta um casal, a Nicole Kidman e o Tom Cruise, que também eram um casal fora do ecrã, não é? E que aqui o filme adquire uma potência ainda fora do normal, porque nós sabemos isso quando estamos a ver o filme, que eles eram um casal e que muito provavelmente muito das suas tensões, lá está, da vida em casal, também saltou para dentro do ecrã e o Kubrick soube aproveitar-se disso. Uhum. Portanto, é isso, é juntar um conjunto de filmes que a gente quer mostrar e depois sempre essa dificuldade que há imensos filmes que a gente ainda queria mostrar e que é obrigado a deixar de fora, não é? Claro, claro, claro. É sempre um dilema. Olha, nós vamos falar de vários aspectos da edição deste ano. Um deles que eu queria já abordar é o ciclo dedicado a David Lynch. Parece ser uma das âncoras Uhum. desta edição. O que é que te fascina na ideia de revisitar a sua obra e como é que se dá essa ligação entre cinema, som e exposição? Sim, o Lynch é um amor antigo, nosso, nós fomos sempre mostrando as suas coisas, e com a morte do Lynch nós sentimos mesmo que tínhamos que fazer qualquer coisa de especial, porque a obra dele merecia. O Lynch é um autor muito importante porque ele conseguiu uma coisa que eh, poucos autores de um cinema mais experimental. O Lynch é um realizador muito mais próximo da ideia de pintura, não é? Ele próprio também pintava, mas não era por ele pintar, era porque o cinema do Lynch é uma coisa que deve ser apreciado quadro a quadro, não é? É uma coisa muito mais próximo da pintura, nessa ideia de interpretação do quadro, do que próximo daquela ideia da narrativa convencional, do romance do século XIX, não é? Daquelas historinhas, por isso é que as pessoas, não, mas eu não percebo nada, o que é que ele quis com isto, não sei o quê. Porque ele está muito mais interessado em fazer-nos olhar para o quadro e interpretar o que ele está por lá dentro, do que propriamente essa ideia da narrativa e de fechar a narrativa. E porquê que o Lynch foi um realizador tão importante? Porque ele foi ao mesmo tempo experimentalista, mas ao mesmo tempo conseguiu encostar-se ao mainstream, não é? É um nome que, mesmo para um público que não seja um fervoroso cinéfilo, é um nome que faz um clique, não é? E isso é muito difícil de fazer, difícil de acontecer em um realizador tão experimentalista como ele foi, a gente olhando agora para os filmes, Uhum. percebe isso. Por isso é que nós sentimos que tínhamos de fazer qualquer coisa de especial, mostrar os seus filmes, mostrar alguns dos filmes que são pouco vistos, não é? Que são filmes importantes. Por exemplo, o Eraserhead já tínhamos mostrado o filme antes, vamos voltar a mostrá-lo, que é o início da obra, mas, por exemplo, há filmes muito importantes como o Blue Velvet que são pouco vistos, às tantas são mais vistos até em casa, não é? Na televisão do que propriamente no cinema, e é um filme muito importante, foi um filme de transição para o que o Lynch viria a fazer a seguir. Portanto, para já vamos mostrar 6 filmes dele, 6 longas, e vamos guardar as duas últimas para uma das réplicas. Eh, mas além disso, vamos incluir outras coisas no programa, como uma exposição que faz uma espécie de passeio pela obra através de cartazes e fotografias. É uma exposição que nós, entretanto, já abrimos, e também um momento especial na abertura com a presença do Dean Hurley, porque tu no início introduziste isso e muito bem. Uma das coisas também muito potentes no cinema do Lynch é a presença do som e da música. Por Uhum. isso é que nós achamos que esse elemento, na impossibilidade de termos o Ângelo Badalamenti, que chegou a ser uma coisa que nós tentámos fazer, não é? Pensámos que a melhor forma de fazer isso seria com o Dean Hurley, porque o Dean Hurley acompanhou o Lynch nos últimos quase 20 anos, desde o Inland Empire, tornou-se alguém muito próximo, tanto primeiro tecnicamente, mas depois também na própria composição da música. E ele, por exemplo, foi um elemento-chave na última série, na última série do Twin Peaks, na terceira, que é uma espécie de testamento artístico do Lynch, com 17 horas de cinema. Portanto, o Dean Hurley vai estar na sessão de abertura, com um espetáculo que junta imagem, música e som,
e que vai estabelecer ali várias pontes com a obra do Lynch, necessariamente. Exato, isso faz ponto justamente para a minha questão seguinte, tem a ver com os cineconcertos, que volta a ser uma aposta do festival. Eu pergunto-te o que é que te motiva, neste caso, a manter essa ponte entre música e imagem como parte essencial do close-up? Uhum. Eu acho que uma das coisas que nós desde o início que sentimos, que sendo o close-up uma programação da Casa das Artes, e essa interseção com as outras artes teria que estar presente, teria que ser e esta coisa dos cineconcertos sempre foi uma aposta desde o início. Curiosamente, este ano repetimos o Bruno Pernadas, que foi o primeiro músico que nós tivemos, logo na sessão da abertura com o filme do Buster Keaton. É uma forma. É uma coisa que também tem vários truques, permite mostrar a história do cinema a espectadores que em condições normais às tantas não veriam, um filme mudo, permite voltar a meter mãos naquela obra. Por isso, nós nem sempre conseguimos, mas gostamos muito, por exemplo, quando tens uma encomenda e pela primeira vez vais mostrar uma nova investida de um músico para olhar para aquelas imagens. Por exemplo, este ano o Bruno Pernadas não é a primeira vez, mas é a segunda vez que ele vai fazer esta música para um filme do Orson Welles, para o Uhum. It's All True, que é um filme inacabado, um daqueles mistérios da arqueologia da história do cinema, um filme que o Orson Welles rodou no Brasil, logo após o Citizen Kane, um filme que ele nunca conseguiu montar por razões várias de produção, um processo muito atribulado, mas que muitos anos depois chegou-nos à mão, chegou à mão das pessoas uma versão acabada de um dos episódios do It's All True, Os Jangadeiros, e vão ser esses 50 minutos que o Bruno Pernadas vai musicar pela segunda vez, mais ou menos a meio do programa, Uhum. num cineconcerto no Teatro Narciso Ferreira, que é outro teatro que nós programamos, que fica a cerca de 20 minutos de Famalicão, na Vila de Ribadavia. E finalmente, o último cineconcerto, a ver se eu desta vez consigo dizer o título, que é License to Sing da Songs from 0007, que é um projeto muito curioso. Nós ouvimos falar, nós tivemos conhecimento no início deste ano, um projeto que o Renato Júnior montou, e que fez só duas apresentações em Lisboa e Porto. Uhum. O Renato Júnior faleceu no início deste ano, não é? O Renato Júnior era um produtor, um músico importante. Um, e nós já tínhamos apalavrado este cineconcerto quando soubemos da morte dele. Mas de qualquer forma resolvemos na mesma fazer isso com as pessoas que estavam a trabalhar com ele. Também é uma espécie de homenagem ao trabalho dele. E também é uma das coisas que estes cineconcertos permitem é trabalhar um bocado essa ideia de memória, que é um bocado o que este cineconcerto faz, que é pegar em décadas de músicas e canções do James Bond e voltar a mostrá-las, voltar a ouvi-las, não é? Vão estar seis cantores, entre elas a Mimi Cat, a Rita Red Shoes, mas esta nossa apresentação também vai ter o seu quê de único. Agora todos nós gostamos de dizer, porque vai ter a presença da Orquestra Sinfónica da Artado, que vai dar assim uma espécie de outro corpo, a este cineconcerto, que vai ser o encerramento do Close-Up no dia 18 de outubro, sábado à noite. Falaste em memória e justamente a secção Fantasia Lusitana foca-se em Margarida Cardoso e nas heranças coloniais. O que é que leva à escolha desta cineasta, desde logo, e o que é que representa esta retrospectiva dentro do festival? Justamente, esse é também um dos destaques mais importantes do programa. Todos os anos escolhemos um autor ou uma produtora que, dentro da produção portuguesa, que nós achemos que é importante, ou por um percurso já muito sustentado, ou por ser um autor e uma produtora em ascensão. No caso da Margarida Cardoso, é uma das realizadoras portuguesas mais importantes. Tem uma obra de mais de 25 anos e depois tem uma obra de uma coesão inabalável, que é ela tem, se há alguém que tem
feito esse trabalho de nos colocar perante os nossos traumas e as memórias do passado colonial foi a Margarida Cardoso. Ela fez isso e tornou-se também uma autora bastante visível, não é? Bastante reconhecida até por um público mais comum, e isso aconteceu, ela fez isso tanto na ficção como no documentário. O que nós fizemos com esta retrospectiva é amarrar esses 25 anos de produção e mostrá-la, uma parte na Casa das Artes Famalicão, mas também noutros locais, como a ESAP no Porto e a Universidade do Minho, em Braga. Porque, por exemplo, A Costa dos Murmúrios é um filme que nós já tínhamos mostrado duas vezes, e até há relativamente pouco tempo, mas como era um filme mesmo muito importante, é talvez esse filme que começa a colocar o nome Margarida Cardoso como essa voz importante a lidar com estas heranças coloniais. Era importante voltar a mostrar o filme. Portanto, são ao todo, penso que 7 ou 8 filmes, e mais uma masterclass da Margarida que estará na ESAP connosco a falar com alunos da licenciatura de cinema, que a proposta com esses alunos é verem A Costa dos Murmúrios e o Banzo, que é o último filme dela, e que foi em grande medida o gatilho para esta retrospectiva, e analisar o que é que junta essas duas obras nessa ideia de heranças coloniais que a Margarida Cardoso tem falado. É um programa que eu acho que é muito ambicioso e que a Margarida merece. Eu até nem percebo como é que até agora ainda ninguém se tinha lembrado de fazer assim uma coisa porque realmente é um nome incontestável, e muito importante. Falando um pouco do público, pergunto-te que estratégias, na tua opinião, têm sido eficazes para promover a diversidade de público que eu julgo que vocês têm, que vai desde famílias a estudantes universitários a outro Uhum. tipo de público. Assim, essa coisa do público nos teatros municipais, e quem faz programação é um bocado o X da história, não é? O que toda a gente anda atrás. Nós, como o Teatro Municipal, a Casa das Artes, tem uma relação com o público, a meu ver, bastante sadia, porque o público está presente, às vezes mais, outras menos, mas está sempre presente em coisas muito ecléticas, desde música clássica até um cinema mais experimental, desde um teatro mais popular até um teatro mais de autor. Portanto, essa programação também muito sustentada ao longo de mais de 20 anos também deu ali uma base de público Claro. muito interessante. E nós, pronto, temos procurado, só que o público não é uma coisa que hoje, quando vinha pelo caminho uma campanha eleitoral, alguém vinha lá à caça do voto, e então o pescador dizia: o que vem à rede é peixe, não é? Mas no público a gente não pode ter essa pretensão de achar que o apanhou e que o público fica connosco para sempre, porque ele deixa de vir ou muda-se de sítio. Portanto, isso é uma constante procura pelo público, e nós procuramos também perceber onde é que o público está. Esta estratégia, por exemplo, das redes sociais também tem que se ir à procura dessa maneira. Eu acho que é tentar, de formas convencionais, por exemplo, uma boa parte do público da Casa das Artes ainda continua a receber a agenda do teatro, e a agenda é uma espécie de guia para esse Uhum. público. Portanto, há essa forma convencional, mas também percebemos que as pessoas também têm conhecimento da programação por outras vias. Nós também procuramos, por exemplo, o Close-Up, temos uma atenção com um público mais cinéfilo, designadamente o público que frequenta cineclubes, não só o Cineclube de Joane, que tem as suas sessões na Casa das Artes, mas também os cineclubes à volta. E temos espectadores que vêm de Braga, Guimarães, Vila do Conde, Póvoa, Porto, e que, portanto, são também espectadores que estão habituados a este tipo de partilha de cinema, não é? Portanto, há um conjunto de estratégias voltadas para vários públicos, também para o público estudantil, claro. Temos um conjunto de sessões bastante vastas para
para escolas, mas também para famílias. A ideia base é realmente, parece um chavão, mas realmente é procurar um programa que fale com toda a comunidade através do cinema. Uhum. Porque uma das coisas que se sente um pouco em perda nos últimos anos, eu acho que é essa ideia do cinema ser uma arte popular capaz de falar com muita gente. Cada vez mais parece ser uma arte mais partida, mais de nicho. Eu acho que o cinema mantém a sua força por isso, por ser uma arte popular, apesar de ser uma arte também feita por artistas, não é? E é essa força que nós procuramos devolver, na nossa medida, não é? Claro, não é? E assim o Close-Up chega à 10ª edição, que é sempre um marco. Eu pergunto, para terminar, o que é que esta edição em particular simboliza para ti enquanto programadora e já agora perspectivando o futuro do Close-Up? Por um lado, foram 10 anos, Pedro, foram 10 anos que passaram muito rápido, não é? Custa um bocado até esta coisa do tempo é relativo e realmente é verdade, não é? Porque isto passou muito rápido. Teve, teve um percurso, apanhámos a pandemia pelo meio, portanto, também atribulou um pouco o percurso, mas não o conteve, não é? Curiosamente, até a pandemia apareceu numa altura em que estávamos em ascensão, não me recordo. A edição anterior nós tínhamos tido 4.000 espectadores, que já nos deu ali algum balanço, e achávamos, pronto, isto agora é sempre a subir, não é? E veio logo a pandemia e condicionou isso, não é? Mas sim, eu acho que é continuar a trabalhar. O importante é continuar a fazer este trabalho, continuar, continuar a procurar gerir a programação também com o resto da programação do Teatro Municipal, não é? Porque cada vez isso é mais importante, até em termos de financiamentos, etc. E procurar estar atento ao que o cinema nos está a dizer, não é? Ao que o cinema nos está a mostrar, por isso é que essa ideia dos motes é importante, nós mantermos uma espécie, por isso é que usamos essa designação do observatório, ter essa ambição de estar atentos ao que o cinema está a produzir, à nossa escala, claro. Estamos a falar de um. Não somos uma cidade muito urbana, somos uma cidade média, mas de qualquer forma são 30 sessões de cinema numa semana porque já tem alguma escala. E é isso, procurar também continuar a conjugar o cinema que se faz hoje, o cinema do presente com a história do cinema, voltando a essa ideia de memória que para o cinema é muito importante, continuar a cruzar o cinema com as outras artes, com a música, mas também com outras, e procurar que também o Close-Up seja uma plataforma para os artistas. Uma das características que o Close-Up também tem é essa ideia das sessões comentadas. Por exemplo, este ano vamos ter parece uma coisa redundante, mas vamos ter a Joana Gama a comentar o piano da Jane Campion, não é? E descobrimos no meio desse convite que ela, além de gostar do filme, já tinha feito uma espécie de vídeo nos Açores, uma brincadeira com o piano e com a música de Michael Nyman. Uhum. Portanto, é isso, é essa ambição de continuar a trabalhar. Ora bem, é isso mesmo. Olha, eu recordo que a todos que o Close-Up acontece de 11 a 18 de outubro, em Famalicão, na Casa das Artes de Famalicão e não só, esta festa de cinema. E eu conversei com o Vítor Ribeiro, programador do Close-Up, a quem eu agradeço muito estes minutos por estares aqui a conversar connosco. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pelo convite.